e minha amada irmã não esteve desesperado. Mas quando eu vejo e começo a ler, começo a entender que não era uma questão de desespero, não era uma atitude que Jó estava tomando de desespero. Até poderia ser, porque você analise, perdeu família, perdeu filhos, perdeu bem, perdeu tudo que tinha. Talvez ele poderia ficar louco, desesperado. Traga para o teu dia. Talvez você tenha o conforto da tua casa, você tenha o teu carro, você tenha o teu bom emprego, você tem teus filhos ao teu lado, e de repente do nada, o inimigo vem e saca tudo isso de você, te destrói, acaba com você, você fica sem rumo, você fica sem saber para onde vai. Mas Jó em nenhum momento se desesperou. Ele lançou-se ao chão. Ele adorou a Deus diante da dificuldade. Será que nós, nos dias atuais, teríamos a força que Jó teve? És um grande exemplo, é um homem exemplar, é algo que nós devemos trazer para o nosso dia a dia. Se nós formos ver hoje, é tanta dificuldade, é tanta tribulação, é tanto problema, é tanto morte, é tanta destruição que nós estamos vendo, que a gente desanima, que às vezes não temos nem vontade de vir à casa de Deus. Às vezes a gente deixa até de ajudar o nosso próximo, não se preocupa com ele, não ora por ele, não vigia com ele, não consagra com ele, não ajuda ele. A gente esquece, porque a gente está preocupado com o que está acontecendo nos dias, que a gente esquece do irmão, a gente esquece do vizinho. A gente não está mais se preocupando com isso, mas nós devemos adorar a Deus, orar pelo nosso próximo, pedir ao Senhor que entre com providência naquele que não conhece a Deus, naquele que não serve ao Senhor, naquele que não está no caminho de Deus. Nós devemos fazer como Jó, não se preocupar com o problema, não se preocupar com a dificuldade, não se preocupar com a tempestade, mas adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus, adorar a Deus. É desta maneira, meus amados, que devemos nos portar, porque foi desta maneira que Jó se portou. Quando ele viu a tribulação, quando ele viu a dificuldade, quando ele viu o problema, quando ele achou que o desespero ia bater dentro do seu coração, ele adorou a Deus. E no momento em que ele adorou a Deus, ele estava selando a sua vitória sobre toda a tormenta, todo o problema que tinha se abatido e tudo que iria ainda se abater na sua vida. Aleluia! Foi desta maneira que Jó viu a melhor maneira de sair da sua dificuldade: adorar a Deus. Às vezes nós temos um problema dentro de casa, com o filho, com a filha, com o esposo ou com a esposa. Às vezes, para quem mora com o sogro, com a sogra, ou com o pai, ou com a mãe, encontra essa dificuldade. Eu encontrei, nós encontramos, quando morávamos perto de minha mãe. Ela não entendia os caminhos do Senhor, ela não servia a Deus, e nós encontramos essas dificuldades. Se nós tivéssemos feito como Jó, talvez nós não teríamos caído, talvez nós não teríamos nos desviados dos caminhos do Senhor. Muitos olham hoje, somos felizes, graças a Deus, mas há 2 anos atrás estávamos separados, um querendo a morte do outro, um desejando o mal do outro, porque nós não adoramos a Deus, porque nós não rendemos graças diante de Deus, porque nós não reconhecemos que o Senhor era o único e suficiente em nossa vida. Nós achamos que a luxúria, que o prazer, que os bens materiais eram importantes. Jó não se preocupou com isso, meus amados. Ele perdeu milhões, ele perdeu muito dinheiro, muito bem material, mas em nenhum momento ele deixou de servir a Deus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Quando eu conto o meu testemunho, me dói. Porque é um testemunho assim, para alguns pode ser pouco, mas para nós é muito grande. Quando nós casamos, fomos morar com o meu sogro. Eu não era crente, eu não tinha aceitado Jesus como Salvador. Eu era católico, mas não era praticante.
tua igreja, você vai na minha igreja. Vamos fazer essa troca. Porque não queria servir a Deus, eu não queria ser cafona. Que era dessa maneira que eu via os crentes. É dessa maneira que eu me portava diante do crente. Então eu me preocupei muito com o meu bem-estar, com o que eu vou ganhar, da maneira que eu vou crescer. E esqueci de Deus. Esqueci dos milagres que Ele poderia fazer e das promessas que Ele poderia cumprir em minha vida. Eu me preocupei com o material. Eu me preocupei com a aparência. E hoje muitos crentes se preocupam com a aparência, meus amados. Não devemos nos preocupar com a aparência, porque isso aqui é carnal, isso aqui não subirá para os céus. Nós devemos nos preocupar com o que temos aqui dentro: o amor, o zelo, a fidelidade, o prazer de servir ao Senhor. Amém. Aleluia. Quando a gente se preocupa com o bem material, a gente cai. Quando a gente dá importância para o bem material, a gente cai. A gente vai ao fundo do poço. Mas o Senhor, com o seu infinito amor, com a sua infinita misericórdia, nos arranca daquele lago de lodo e nos coloca a sua presença e cumpre as suas promessas. É como minha esposa disse: é um prazer estar aqui. Para mim, a primeira vez é um prazer imenso. Não sabe a alegria que tenho no coração de conhecer pessoas amáveis, pessoas queridas. Mas você não me conhece, você não sabe o meu dia a dia. Eu não sei o que é o dia a dia, meu amado, mas eu sei o Deus que você serve. E se você é fiel a Deus, Ele sempre estará contigo. E você é fiel a Ele, e você tem amor, e você depende de um Deus. Então você tem caridade, você tem amor para passar para o teu próximo. Você ama o próximo só de ver. Você não se preocupa com o bem estável dele, com a parte material dele. Você se preocupa com o que ele é. Ele é um homem de oração, é uma mulher de oração. Esse homem é bom, essa mulher é boa, porque serve a Deus. Quando Jó declarou, ele sabia que poderia acontecer mil problemas. Tanto que a mulher dele chamou-o de louco. Que é isso? Perdeu filho, perdeu filha, perdeu tudo, e ainda serve a Deus. Sirvo. Porque ela estava preocupada com o material. E como eu falei, quando a gente se preocupa com o que nos faz bem, a gente esquece de Deus. Porque é carne. Porque é prazeroso para a carne. Nos dias frios, como estão fazendo, é prazeroso levantar de madrugada e orar 2, 3 horas? Não. Eu sei que não é prazeroso, é difícil. Porque dói a carne, não é prazeroso para a carne. Mas tem que ser prazeroso para o Espírito. Tem que ser prazeroso para o Deus que nós servimos. Porque nós somos fiéis ao Senhor, ao Deus dos deuses, ao Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Vamos deixar o nosso prazer carnal de lado e vamos colocar em prática o nosso prazer espiritual, o prazer de estar na casa de Deus, o prazer de render-se diante de Deus, o prazer de dar um abraço para o teu irmão e para a tua irmã, um carinho, um amor, um afeto que o crente tem por natureza. Deus não colocou esse amor em você. Deus não plantou esse amor. É natural. É dom de Deus. É um dom que Deus te dá. Um amor de estar com o teu próximo. Um amor de ajudar o teu próximo. É desta maneira que devemos nos portar. É desta maneira que devemos sentir a presença de Deus. Amor. Não deves estar na casa de Deus por apenas necessidade. Eu vou porque Deus vai operar um milagre na minha vida. Jó não pensou dessa maneira. A partir do momento que ele dobrou o seu joelho, jogou-se ao chão e disse: Senhor, eu estou aqui para te adorar, para te servir. Ele não pensou o que Deus faria. Ele apenas adorou. Ele apenas entregou-se diante de Deus. Não devemos negociar com Deus. Não podemos